Salve, salve galera, professor Silva Júnior na área, estamos juntos aí para começar mais um módulo para você. Então vamos começar a conversar nesse módulo, vamos discutir as principais questões referentes à farmacologia, que é um tema aí que vem ganhando uma certa importância, né, em quantidade de questões. Tivemos aí a abordagem de bastante questões tratando desse tema, né, de farmacologia. E o nosso objetivo é apresentar a vocês as principais informações referentes a esse conteúdo, sendo que a gente parte de uma premissa de que a farmacologia não é um tema muito explorado por formação nos cursos técnicos. A gente até tem um contato com uma medicação ou outra, mas a tua experiência em farmacologia vai derivar diretamente da tua experiência profissional na maioria das vezes, né? Se você tem aí, trabalha em CTI, ou trabalha num setor de emergência, ou trabalha num setor de oncologia, você trabalha aí com um certo grupo de medicamentos que você acaba por força da sua ocupação, você acaba administrando, e aí você vai criando uma familiaridade maior com esses fármacos. Mas se você é um daqueles alunos que está estudando, que está se formando, que ainda não foi apresentado a esses fármacos, por não ser a sua realidade cotidiana, pode ser que você tenha alguma dificuldade em relação ao tema, e o objetivo é exatamente tentar quebrar um pouquinho desse aspecto aí. E aí aqui a abordagem nossa não é uma abordagem que te oriente para criar uma tabela, e essa tabela ter todos os fármacos, e dali você ir decorando todos os fármacos e deixar que Deus resolva, né? Ver que você vai lembrar daquela tabela naquele ponto X. Não. Aqui a proposta é te apresentar os tipos de medicamentos, explicando a você os mecanismos de ação de cada um desses fármacos e os principais exemplos de cada classe com os seus efeitos colaterais possíveis, para que você tente aí decorar o mínimo possível, né? Que você entenda o mecanismo de ação de uma maneira geral, e aí você consegue deduzir os principais efeitos colaterais, para que serve e de que maneira a gente usa isso daí no cotidiano, nas suas principais indicações. Beleza, gente? Então, esse módulo de farmacologia, o qual eu gosto muito de falar, a gente vai começar aí na nossa primeira aula sobre princípios de administração de medicamentos, que é basicamente a nossa primeira aula introdutória, o nosso conceito-chave aí, que também poderá, pela talvez sua simplicidade, poderá ter uma maior possibilidade de cobrança a título dessas questões aí. Beleza? Vamos juntos, acompanhe comigo os slides que vamos conversar sobre essas questões. Então, nosso tema de hoje é princípios de administração de medicamentos. E no que tange a terapêutica medicamentosa, podemos dizer que a enfermagem, ela tem um papel essencial na preparação desses medicamentos, né? Bem como na avaliação da resposta do paciente a esse tratamento. Então, a gente tem uma função aí de orientação dos pacientes, né, sobre a ação desses medicamentos e o que eles poderão provocar, se é que essa medicação produz algum efeito colateral no paciente. A gente pode ressaltar isso aí para ele, para minimizar essas questões de ansiedade. Assegura também a adesão às regras do tratamento, na medida em que a gente explica a posologia, de quanto em quanto tempo ele vai tomar. Um exemplo disso aqui é a questão da insulina, né, que a gente acaba ensinando ao paciente como usar, com que frequência usar, e as medidas que são
preventivas aí para que a gente consiga um melhor controle glicêmico, avaliar a capacidade de autoadministração, isso também vale para a insulina, mas a gente pode citar aqui outros exemplos, como o tratamento da tuberculose, que é diretamente observado aí nos primeiros meses do tratamento da doença, e, enfim. Aqui é para ressaltar mesmo que a enfermagem ela tem um papel chave na administração de fármacos de uma maneira geral, tá? E aí, isso traz para nossa reflexão as principais formas de apresentação de fármacos, que aqui você talvez não esteja conseguindo enxergar muito bem, mas ele dá título de informação para você consultar na apresentação que vai aí em PDF. Por quê? Porque já apareceu uma questão perguntando sobre a tipo de apresentação desses fármacos, né? O fármaco pode ser organizado em comprimidos, em drágeas, em elixir, pó, pomadas. A gente tem diferentes apresentações de fármacos e, salvo engano, a gente teve uma questão que cobrou exatamente esse tipo de apresentação farmacológica, tá certo? Então, dentro desse contexto aí, nas formas sólidas, você tem a drágia, a cápsula, o comprimido, que aí cada um deles apresenta aí uma variação em termos do seu processamento, mas obviamente aqui o nosso objetivo não é focar nessa parte, essa parte vai mais a título informativo para que você possa ter isso nos seus guardados, tá certo? O que eu gostaria de me concentrar aqui é que uma vez que você toma um determinado fármaco, um determinado remédio para produzir um determinado efeito no seu corpo, eu preciso te lembrar que o caminho que esse fármaco faz no teu organismo, ele basicamente pode ser ressaltado numa palavra só, que a gente chama de farmacocinética. Farmacocinética é o caminho que o fármaco faz no teu corpo até ele chegar no local onde ele vai agir propriamente e depois o caminho que ele faz para ser excretado, os seus metabólitos, por exemplo, tá? Então, a gente costuma utilizar uma frase que resume isso daqui, né, que seria as transformações sofridas pelo fármaco no corpo, ou seja, o que o corpo faz com o fármaco, tá? O corpo faz com o fármaco, a gente chamaria isso de farmacocinética, que é todo o caminho pelo qual esse fármaco passa pelo corpo, até ele ser excretado, tá certo? Então, o corpo no fármaco, farmacocinética. E aí já o que o fármaco faz no corpo, o efeito do fármaco no corpo, aí já é farmacodinâmica, que aí vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então, basicamente, dá para dizer corpo no fármaco, farmacocinética, fármaco no corpo, farmacodinâmica, que a gente vai conversar mais à frente, tá certo? Dentro dessas transformações que o corpo executa no fármaco, o caminho pelo qual esse fármaco passa, a gente tem basicamente etapas que a gente não pode se esquecer aí, né? Que é a absorção, a metabolização, a distribuição e a excreção, que a gente vai examinar em detalhes acompanhando a projeção que nós vamos colocar para vocês, tá certo? Então, a farmacocinética, ela vai discutir aí basicamente o que o organismo faz com o fármaco, ou seja, o caminho pelo qual o fármaco traça no corpo da pessoa que toma aquele fármaco, tá? Essas 4 propriedades farmacocinéticas vão determinar aí o início da ação, a intensidade dessa ação e a duração dessa ação do fármaco, basicamente absorção, distribuição, biotransformação ou metabolização, que é a mesma coisa, e eliminação ou excreção.
Então, olha só, gente, aqui nessa imagem à direita, o que nós temos é a representação desse caminho que é feito pelo fármaco no organismo. Olha só, o fármaco ele é administrado aí num local específico. O que eu quero dizer com local específico? Porque isso traz aqui na nossa ideia as vias de administração. Você pode tomar um fármaco por via oral, mas você pode tomar um fármaco por via intramuscular, pode ser por via intravenosa ou endovenosa, pode ser por via intranasal, pode ser por via nebulização, né, transpulmonar, enfim. Você tem uma infinidade de caminhos pelo qual esse fármaco chega no organismo, de uma maneira geral. Mas olha só, dizer que o fármaco está no organismo não é a mesma coisa do que estar na corrente sanguínea, tá? Porque uma vez que esse fármaco chega à corrente sanguínea, é o que a gente vai chamar de absorção, tá certo? Fármaco na corrente sanguínea é igual a absorção. Tranquilo? Então, esse fármaco é administrado por diferentes vias, e aqui eu vou exemplificar a via oral, né? Que você toma uma medicação por via oral, ele vai passar pelo seu esôfago, pela boca, esôfago, estômago, intestino. Depois que chegar no intestino, é que ele vai chegar na corrente sanguínea. Ou seja, quando o fármaco passa para a corrente sanguínea, é o que a gente chama de absorção. Então ele fez todo um caminho ao redor do trato gastrointestinal até ele chegar à corrente sanguínea. É diferente de você administrar um fármaco diretamente na veia. Porque quando você administra na veia, a absorção ela é automática, porque você já está administrando na corrente sanguínea propriamente dita. Beleza? Então, o caminho aqui, ó, o fármaco é administrado no local, e aí, quando ele passa para a corrente sanguínea, nós dizemos que houve a absorção. Bom, esse fármaco pode ser administrado diretamente no plasma, que aí você já vai ter a absorção. Ela não vai ter essa fase da absorção, considerando que você já administrou isso na corrente sanguínea, tá certo? E então, teoricamente, a absorção seria a máxima possível, tá? Depois que essa absorção foi feita, ou seja, depois que esse fármaco chegou na corrente sanguínea, ele será distribuído aos tecidos, tá? Então, esse fármaco vai sair pela corrente sanguínea, será guiado pela corrente sanguínea para todos os tecidos, inclusive aqueles tecidos que utilizarão esse fármaco, ou seja, quando a gente toma uma determinada medicação, o objetivo daquela medicação é chegar num sítio-alvo. Vou te dar um exemplo. Você toma um remédio para dor de cabeça. Ora, você quer que esse remédio para dor de cabeça ele chegue nos terminais nervosos que estão provocando essa dor e que ele iniba essa transmissão nervosa de dor. E assim você tenha uma melhora dessa sintomatologia. Ou seja, o caminho até esse fármaco que você tomou, esse comprimido que você tomou, até ele chegar a essas vias de dor, envolveu a tomada da medicação pela via oral, envolveu a passagem desse fármaco pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino, a absorção para a corrente sanguínea, e da absorção para a corrente sanguínea, a sua posterior distribuição para os tecidos, inclusive a região responsável pela transmissão de dor. E aí você teria a atenuação dessa transmissão dolorosa e com isso você teria uma melhora da sintomatologia clínica. Ou seja, o fármaco ele se dirigiu àquele sítio-alvo. Geralmente isso acontece após durante essa fase da distribuição, tá certo? Agora,
existem outras etapas, ou melhor, durante a distribuição existe o sítio-alvo, que é o local para onde ele vai, mas um sítio comum de passagem é o próprio fígado, porque os vasos, as veias que passam ali pelo sistema gastrointestinal, a saber, intestinos principalmente, os vasos, as veias que passam pelos intestinos, elas se juntam e formam a veia porta que precisa passar dentro do fígado. E ao passar dentro do fígado, nós temos a transformação desse fármaco, tá? A transformação desse fármaco, a gente vai ver que ela pode se destinar a diferentes objetivos, que é transformar esse fármaco numa forma ativa, quer seja transformar ele numa forma solúvel para a posterior excreção. Então, essa etapa a gente chama de metabolização, tá certo? Então, dentro desse contexto aqui, ó, após a distribuição, ou seja, atingiu a corrente sanguínea, um dos locais onde esse fármaco vai passar, no caso da via oral principalmente, é o fígado, tá? Essa biotransformação ocorrerá no fígado, e essa biotransformação, uma das funções é transformar esses metabólitos do fármaco numa substância solúvel, uma substância que possa ser excretada lá nos rins. E aí a gente promove, então, a excreção dos fármacos, que é a saída desses metabólitos, que poderá ser pela via renal, principalmente, mas também poderá ser pela via gastrointestinal, né? Ele poderá ser eliminado pelas fezes, certo? No caso aqui da administração da medicação por via endovenosa, esse fármaco vai direto ao plasma, e do plasma ele pode se difundir para os tecidos, inclusive passar no fígado, onde ele é biotransformado, e depois dessa biotransformação, esse fármaco poderá ser excretado. Então, o fármaco que é administrado por via endovenosa, ele pode passar no fígado para ser excretado, ou em alguns casos ele poderá ser excretado até diretamente, tá certo? Então, alguns metabólitos poderão ser eliminados na urina, como dissemos, na bile, na lágrima, no leite, na saliva, no suor ou nas fezes, tá? Lembrando que a principal via de eliminação de fármacos é na urina. Beleza, gente? Então, dessa forma, a gente passou aí pelas principais etapas da nossa farmacocinética, que você precisa ter aí, basicamente, como um mantra. Você vai colocar isso na parede do seu quarto, tá? Que seria as etapas da farmacocinética. Tranquilo? Então, absorção, distribuição, metabolização e excreção. De novo, absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção. Essas 4 etapazinhas aí são as principais partes do processamento desse fármaco ao passar pelo corpo, ou seja, o processamento que o corpo faz sobre aquele fármaco, até esse fármaco conseguir chegar no sítio-alvo, no local de ação, e promover a sua ação e depois a sua posterior excreção ao passar pelo fígado e ser excretado frequentemente pela via renal ou pelas fezes. Beleza? Então, dito isso, nós encerramos essa nossa primeira parte, ressaltando aí essas 4 etapas, e nos vídeos posteriores nós vamos tentar aí colocar mais detalhes sobre cada uma dessas etapas, o que é feito em cada sítio que temos aí esse processamento corporal. Tranquilo? Então, seguimos juntos, estaremos juntos no próximo vídeo falando maiores detalhes sobre isso daí. Grande abraço!